Então, como você já deve saber, a rede social X, antigo Twitter, vai sair do Brasil. Esse é o assunto do momento e já é até notícia velha, considerando que muitos outros canais já têm dado seus 20 centavos de contribuição sobre esse assunto. Mas tem muito mais coisa envolvida nessa saída do X, antigo Twitter, do Brasil, que não tem sido falada por aí. Alguns pontos importantes que nós podemos refletir e que até então eu não vi ninguém falando sobre isso. Então, nesse vídeo, eu vou trazer quais são esses pontos para vocês e também vou trazer um pouco mais de contextualização. Mais do que dar a notícia, essa é uma oportunidade para nós conhecermos mais sobre quem é o Elon Musk, para conjecturarmos quais são as motivações que o levou a se importar tanto com o Estado de Direito brasileiro e entender como que isso pode impactar nós, que somos pessoas normais, com o nosso dia a dia, com o nosso patrimônio, e o que podemos fazer a respeito para não sermos mais tão impactados. Então, antes de dar a notícia e falar um pouco mais sobre ela, eu preciso fazer um convite para vocês. Já está no ar o Desbravando Bandeiras, o nosso conteúdo exclusivo com aulas sobre proteção patrimonial, internacionalização, estratégias para não ser mais refém do Brasil. E além disso, vários documentários gravados em países como Paraguai, Espanha, Suíça, Itália, nos quais nós mostramos como internacionalizar o seu estilo de vida ou mesmo só o seu patrimônio pode beneficiar você a pagar menos impostos e proteger aquilo que você já conquistou. Então, o link do Desbravando Bandeiras vai estar na descrição. Não deixe de clicar para poder conferir. Aliás, quem comprar nesse fim de semana, eu acabei de decidir aqui, tem um cupom especial de 10% de desconto. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui desse vídeo qual é o cupom para que você possa conferir. Então, é só entrar lá no site desbravandobandeiras.com e aplicar o cupom. Corre lá, porque as matrículas estão abertas por tempo limitado e esse cupom, como eu falei, é exclusivo para esse final de semana. E a notícia, você já sabe, o Elon Musk falou que o Brasil não é seguro para investidores internacionais. Mas tudo isso foi depois de uma bela de uma confusão, quando culminou na saída da rede social X do país. E a razão por trás dessa saída do antigo Twitter do Brasil foi porque a empresa não quis cumprir com uma ordem judicial de retirar perfis de rede de clientes dela de usuários do ar. Porque a rede entendeu que isso seria uma violação ao ordenamento jurídico brasileiro, que isso seria censura prévia. Aí, na sequência, uma determinada figura pública do Brasil, você sabe quem é, começou a pressionar o Twitter. Pressionou bastante, de modo que o Twitter optou por tirar o seu representante da rede social do Brasil para evitar ali que houvesse mais prisões. Para evitar ter de cumprir uma ordem judicial que impunha censura, a qual o Twitter, a X, julgava ser ilegal, não está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a rede social preferiu retirar a sua empresa, o seu representante do Brasil. E aí, na sequência, o nosso ministro Supremo olhou para o Twitter e disse: já que não tem representante no Brasil, essa rede social não pode ser acessada por endereços de IPs brasileiros. Vamos bloquear esse acesso no ecossistema de internet do Brasil. E sob o ponto de vista jurídico, nós tivemos uma sequência de vários absurdos aqui, depois que o nosso ministro Supremo disse que o Twitter não poderia mais funcionar no país. E por incrível que pareça, o mais absurdo dessa decisão nem é a proibição do Twitter no Brasil não, tá? Ao menos não sob o ponto de vista jurídico, sob o pretexto legal. Eu sou advogado, para quem não sabe, eu trabalho com justamente empresas offshore, funcionamento de empresas no exterior. Então assim, eu sei do que eu tô falando. E ao menos sobre o pretexto legal, realmente, a legislação do Brasil fala que para uma empresa online de origem estrangeira poder operacionalizar no Brasil, ela precisaria ter um representante no país,
um CNPJ, um endereço e tudo mais. Só que, na prática, você sabe, a internet é sem fronteiras e essa legislação é muito difícil de fazer valer. Se todas as empresas que têm sites no mundo para vender para brasileiro tivessem que ter um representante no Brasil, fossem fazer valer essa prerrogativa legal, bom, a gente teria todas as empresas do mundo potencialmente no Brasil. E na prática, isso não acontece. Por exemplo, tem diversos sites que vendem passagens aéreas que destinam tráfego pago para consumidores brasileiros, mas que não tem escritório e não tem representante no Brasil. E seguem no ar há anos operando dessa forma e nunca tiveram problemas. Nós temos os casos de diversas corretoras de Forex, que é mercado financeiro de troca de moedas, que também, muitas vezes, não possuem escritório e representantes no Brasil, mas que seguem no ar, direcionando anúncio e recebendo clientes brasileiros há anos, sem ter nenhum problema. Nós temos casas de apostas que são voltadas 100% em prospectar o público brasileiro, mas que elas estão em Curaçao, não tem nenhuma representação e nem escritório no Brasil e seguem no ar. E a gente tem ainda caso até de esquema fraudulento de pirâmide financeira que são operadas com empresas offshore, com um site em português com anúncio destinado para brasileiro e que são flagrantemente golpes, mas ainda assim, mesmo sem ter representação no Brasil, seguem no ar, podendo oferecer os serviços para brasileiros e você consegue acessar sem precisar de uma VPN. Mas, no caso do X, o antigo Twitter, aí a gente viu essa legislação sendo aplicada de forma surpreendentemente rápida para que eles tirassem a rede social do ecossistema da internet do Brasil. Isso aconteceu quase que imediatamente, foi só não ter mais representante que houve. E isso, por si só, já é algo que me incomoda, porque dessa maneira fica parecendo que a lei é aplicada de forma seletiva. Como diria Getúlio Vargas, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E aí, o que fica nas entrelinhas é que provavelmente a verdadeira razão para o X ter sido banido do Brasil não é porque ele tirou o representante, é porque ele arrumou briga com pessoas poderosas na máquina pública brasileira. E detalhe, o X, o Twitter, só arrumou essa briga porque ele disse que não iria cooperar para fazer a retirada prévia de perfis em redes sociais no Brasil, porque ele considerava isso uma ordem ilegal, considerava isso uma censura. Ou seja, ele só arrumou essa briga porque ele não quis infringir a lei, seguir uma ordem que poderia ser de uma autoridade, mas que na visão dele era uma ordem manifestamente ilegal e inconstitucional. Ele preferiu sair do Brasil, abrir mão do mercado brasileiro do que fazer isso. Então, engana-se quem acha que eles saíram do Brasil porque eles não querem seguir a lei brasileira. Muito pelo contrário. O Elon Musk optou por tirar o X do país porque, se ficasse, ele teria de seguir uma ordem judicial que, na visão dele, é manifestamente contrária à legislação do Brasil. E justamente porque não queria seguir essa ordem de censura que não está prevista no ordenamento jurídico do país, é que ele preferiu optar do que colaborar com uma ordem manifestamente ilegal. E eu digo mais, se não fosse o contexto da briga, se o X tivesse tirado o escritório dele do Brasil em um contexto no qual fosse uma empresa comum, eu duvido que o acesso à rede social através de IPs brasileiros teria sido bloqueado de forma tão rápida. Como eu falei, tem até pirâmide que não é bloqueado. Ali o caso do Twitter, uma das principais redes sociais do mundo, foi assim rápido. Não dá para entender. Mas até aqui, o absurdo é muito mais sob o ponto de vista moral do que sob o ponto de vista legal. O que veio ali em anexo, digamos assim, com o banimento do Twitter, é que é ainda mais assustador. Porque me parece um flagrante desrespeito ao devido processo legal brasileiro. Por exemplo, a decisão de bloquear o acesso à rede social X via IP brasileiro impôs uma multa de R$50 mil para quem acessar a rede via VPN para o usuário. Só que uma multa judicial, ela deve ser para as partes do processo cumprirem com alguma ordem, para coibir aquele que não está cumprindo com essa ordem. O juiz não pode impor essa multa para terceiros que nem estão nos autos do processo. Então,
esse tipo de medida me parece completamente ilegal. Mas quem é que vai dizer, no fim das contas, se essa medida é legal, se ela é constitucional ou não? Pois é, justamente aqueles que tomam esse tipo de medida. Então, isso é algo que me assustou ainda mais. E na sequência, indo além de tudo que já falei, a decisão ainda realizou o bloqueio das contas bancárias da Starlink no Brasil, sem que houvesse devido processo legal. A Starlink é uma empresa que fornece serviço de internet via satélite, que não tem absolutamente nada a ver com a rede social do Elon Musk, mas que tem o Elon Musk como um dos sócios em comum nos dois negócios. O cara é bilionário, ele tem dezenas de negócios. Mas assim, a empresa é outro objeto, outro corpo jurídico, não tem relação nenhuma com a rede social, então não teria justificativa plausível para caracterizar um grupo econômico. E esse bloqueio foi no entendimento de que a Starlink seria corresponsável por pagar as multas que foram aplicadas à rede social X, porque a rede social X não quis seguir a ordem judicial, que era censura. Então, assim, por não seguir uma ordem legal por parte de uma outra empresa que está tendo a aplicação da multa, fica parecendo ilegalidade atrás de ilegalidade. E para piorar tudo isso, se deu em segredo, sem dar à Starlink o acesso ao processo legal para poder se proteger e dizer que essa multa não é dela, é do X. Então, assim, o problema é com a rede X, mas todo mundo tá tomando bala perdida. É o tiozão lá do Twitter que corre risco agora de tomar uma multa de 50 mil reais caso ele acesse a rede social. É a Starlink, que só porque também tem relação com o Elon Musk, foi entendido que é responsável por pagar a multa do Twitter. Aliás, Elon Musk, que tá no inquérito de milícias digitais porque não quis tirar perfil, não quis fazer censura, entrou no inquérito das milícias digitais. O cara nem residente é no Brasil. Fica bem naquela linha, naquela ideia da polícia secreta de Stalin e a fatídica frase: mostre-me o homem e eu lhe mostrarei qual foi o crime. Ou seja, como diria nos dias de hoje, seja criativo, para quem pegou a referência. E aí, para fechar, o Elon Musk falou que o ministro Supremo um dia ainda vai ser preso e falou que o Brasil não é um país seguro para estrangeiros investirem. Segundo Musk, o país, Brasil, é politicamente instável. Oh, que coisa! Quem diria? E sabe qual que é a minha opinião sobre essa fala de Elon Musk? Bom, eu acho que está mais fácil ele colonizar Marte do que o ministro Supremo ser preso, ao menos na atual conjuntura. E sobre o Brasil ser inseguro para estrangeiros investirem, eu acho que Elon Musk está errado. Ou melhor, ele foi específico demais e aí que ele errou. Porque o Brasil não é um país seguro para se investir, mas tanto para estrangeiros quanto para brasileiros também. Todo esse espetáculo que nós tivemos em Brasília nas últimas horas tem servido bem para escancarar toda a insegurança jurídica do nosso país. Como eu gosto de dizer, empreender no Brasil, ter investimentos aqui, é que nem jogar basquete. Você tá lá indo fazer a cesta, do nada o juiz apita e fala: quer saber, agora é futebol, a propósito, mão na bola, é pênalti e você toma um gol. A regra muda no meio do jogo. Mas honestamente, isso não é de hoje, pessoal. O Brasil sempre foi assim e sempre vai ser. Engana-se quem acredita que o futuro do Brasil vai ser diferente. Quanto antes você aceitar que o Brasil não vai mudar, antes você vai acordar para a necessidade de proteger o seu patrimônio. E é sobre isso que já faz 4 anos que eu venho aqui na internet falar um pouco, conversar com vocês. E nisso, nós já ajudamos mais de 2.500 famílias com nossas consultorias a internacionalizar. É sobre isso que nós ensinamos, tanto na teoria quanto na prática, lá no Desbravando Bandeiras. A verdade dura de admitir é que, sim, é muito divertido ver o Elon Musk vindo aqui para tentar salvar as liberdades e os direitos individuais violados dos brasileiros, como se fosse uma espécie de Superman salvador da pátria que bate de frente com a autoridade que ninguém consegue bater. Mas se contente apenas com o entretenimento. Faça uma pipoca,
acompanhe bem esse rolo, mas não deposite suas esperanças de que isso vai dar em alguma coisa. Esteja preparado para um cenário no qual o Elon Musk desiste de seguir em diante antes de o Brasil mudar o rumo. Aproveita o cupom que está ali na descrição e aliás, no primeiro comentário, e começa, de uma vez por todas, a ser o protagonista da proteção do seu patrimônio. Não fique esperando, depositando fé de que terceiros farão isso. E quando eu digo que o mais provável é que o Elon Musk desista do Brasil antes de as coisas mudarem de rumo no país, é porque realmente é o mais provável. É só olhar o histórico. O Elon Musk tem os interesses dele também. Aqui ninguém é santo, pessoal. E na minha opinião, ele tem se envolvido nessa polêmica toda no Brasil só para fazer repercutir notícias que lhe convém lá nos Estados Unidos, para que sirvam como contra-exemplo para os americanos do que ele não quer que aconteça por lá. E na hora que ele conseguir fazer isso, ou ele achar alguma outra maneira mais fácil de alcançar esse fim, de tocar os americanos com esse tipo de problema, sobre esse tipo de problema, aí ele já vai mudar de estratégia. É só olhar o próprio modus operandi do Musk, porque essa não é a primeira vez que ele se envolve em polêmicas com autoridades. É só olhar e extrair como que acontece geralmente. O Elon Musk, você deve saber, ele não é americano, ele é sul-africano e em 2024 ele foi considerado o homem mais rico do mundo segundo a Forbes. E ele usa de todo o seu poder econômico para alcançar os interesses que ele possui, assim como qualquer outro bilionário. Agora, o que realmente o diferencia dos demais bilionários é que, bem, digamos que ele não é a pessoa mais diplomática do mundo. Além do que, o Elon Musk tem uma opinião extremamente diferente das dos demais bilionários. E aí ele é um cara irreverente, ele é um cara que adora bater de frente com a autoridade, que não se curva para quem ele não concorda, que ainda que isso possa significar perder muito dinheiro, ele vai ali insistir no combate. E aí quando a gente fala perder dinheiro pro Elon Musk, sim, ele tem muito dinheiro, mas assim, é perder centenas de milhões de dólares e muitas vezes perder por besteira. Ele perde essa grana porque ele fez um comentário no Twitter que desagradou alguém. Esse é um exemplo. Me diz, quantos outros bilionários você vê fazendo isso, tendo essa postura de irreverência, de jogar nos holofotes? Se você pegar o segundo lugar da lista da Forbes, o Bernard Arnault, que é o dono da Louis Vuitton e de outras marcas de luxo, o segundo cara mais rico do mundo, ele tem uma postura completamente diferente da do Elon Musk. Ele busca a vida inteira fugir de polêmica, fugir dos holofotes. E o mesmo se aplica para outros nomes de bilionários, Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, por aí vai. A maior parte dos bilionários do mundo não quer mídia holofote nas ações deles. Não se enganem, esses caras são articuladores exímios e eles fazem nos bastidores em prol dos interesses próprios. Mas a diferença é que é muito mais via bastidores. O próprio Mark Zuckerberg é um caso. Ele é dono de uma rede social, mas ele articula muito mais em favor dos interesses próprios nos bastidores e tem uma ideia de fugir dos holofotes. E assim, o Elon Musk é totalmente o oposto desses outros bilionários. Ele adora jogar para a plateia. Não é por acaso que muita gente poderosa vê o Elon Musk como um falastrão, um inimigo, alguém de presença indesejada. E muitas pessoas comuns veem o Musk como aquele bilionário contra-sistema, um símbolo de contracultura, como um libertário, como alguém que mostra aí a sujeira que tem no mundo. E muito embora o Elon Musk não se veja como um libertário e se coloque como alguém de perfil politicamente mais moderado, ele tem ganhado o espaço aí com os libertários antissistemas, porque ele tem uma postura antissistema. Então ele é um cara que fala o que pensa e que defende o direito das pessoas também falarem tudo que elas pensem. Tanto é que um dia ele decidiu comprar o Twitter só porque ele tinha o receio das redes sociais serem censuradas. Ele viu essa guinada e ele comprou o Twitter só para garantir ali maior liberdade de expressão. Isso foi basicamente depois, ou mais ou menos na mesma época, que o Donald Trump tinha sido censurado no Twitter, ali para resgatar o direito dele de poder se manifestar na rede. Aí, em 2018, o Elon Musk também se envolveu em outra polêmica, que foi com a SEC,
que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a CVM deles lá, porque ele ficava fazendo tweets lá na página dele, fazendo um belo de um pump das ações, falando que a empresa estava com... A Tesla estava com financiamento garantido, falando que a empresa ia bombar. E, pô, toda vez que ele fazia um Twitter lá, impactava no preço das ações na bolsa de valores. E isso aí foi caracterizado como manipulação de mercado. E não é só o caso das ações da Tesla. O Musk também é um pouco da zoeira e das criptomoedas. E aí ele ficava tweetando bastante sobre a Dogecoin, uma criptomoeda que foi criada para ser um meme, mas que toda vez que o Elon Musk falava sobre ela, o preço dela disparava. Era um Twitter dele e o preço subindo. Então, eu repito, quantos bilionários você vê com essa postura de ser da zoeira, de comprar cripto de meme e jogar na internet, de jogar para os holofotes? A maior parte dos bilionários é aquela diplomacia, é aquele picolé de chuchu, é aquele não quer se queimar com ninguém, vou ficar aqui parecer bonitinho. Até o Mark Zuckerberg, vendo ali uma possível vitória do Trump e acenar ali para melhorar o relacionamento com o Donald Trump. Não se engane, o cara não gosta do Trump, mas ele tá lá articulando os interesses dele. Mas esse não é o caso do Elon Musk. Ele vai, defende o que ele quer, e se tiver que comprar a briga, compra. Chamou o Vladimir Putin para o debate, chegou a chamar o Mark Zuckerberg para porrada. Aí depois foi a vez do Nicolás Maduro chamar o Musk para porrada, e o Musk falou que topava, e que se ele ganhasse era para o Maduro renunciar como sendo um ditador da Venezuela. Evidentemente que toda essa porradaria ficou só no Twitter. Não teve ainda a briga do Musk com o Maduro, mas se tiver, eu tô doido pra assistir. Se tiver como assistir ao vivo, eu vou até a Venezuela pra ver se for o caso. E é claro que, com essa postura, o Elon Musk cria vários amigos e vários inimigos. Mas o ponto é, perceba que ele é uma pessoa de gerar polêmica, mas não de resolver os problemas dos países. Ele mais serve para escancarar as jogadas dos adversários ideológicos e políticos dele. Ele mais serve para jogar tudo isso no ventilador do que realmente para impedi-las. Tanto é que o Maduro continua sendo um ditador. Ele não salvou a Venezuela por causa dessa briga no Twitter. Ele também não salvou ali a perseguição contra o Donald Trump porque reativou o perfil das redes sociais. Pode até ter feito alguma diferença, mas não fez tanta diferença assim no cenário político americano. E é por isso, eu preciso terminar esse vídeo com uma mensagem de que não, o Elon Musk não vai salvar o Brasil agora. Sim, ele expôs que tem sujeira aqui, que tem sujeira no mundo inteiro, e ele vai seguir expondo ainda mais. Mas só você mesmo é capaz de se salvar, de proteger o seu patrimônio do risco país, de não ser mais um refém do risco do Brasil ou qualquer país que seja, se tornar mais autoritário e tomar o seu patrimônio de você. E lá no Desbravando Bandeiras, nós ensinamos isso. Eu repito, o link está na descrição, o cupom no primeiro comentário. Desbravando Bandeiras. Não apenas aulas para ajudar você a proteger patrimônio e internacionalizar, como também documentários para você aprender enquanto se diverte. Por esse vídeo eu vou me despedir, mas eu vou deixar aí na tela um teaser de um documentário. Um abraço. Sejam bem-vindos à Suíça, um país conhecido pelas suas belas paisagens, chocolates deliciosos, canivetes, relógios e, é claro, também pelo seu sistema financeiro bastante robusto, pela sua economia diversificada, sistema tributário bastante particular e as famosas contas bancárias. Este documentário é um convite para você desbravar quais são as vantagens que tornam a Suíça um país tão especial para todos aqueles que, assim como nós, gostariam de construir capital de forma global. Desbravando Bandeiras. Vagas abertas no site.